Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença nesse encontro matutino. Povo e pova, gente boa de todos os lugares, louvando a Deus pela graça da vida, apesar de tudo, apesar do sofrimento, pedindo o seu like, pedindo sua inscrição no vídeo, se possível, vivendo um tempo atípico, um tempo fora da realidade, passando por dificuldades, mas vivo, louvando a Deus pela saúde que temos. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo a pandemia da Covid-19, ainda não estamos livres desta infeliz. E também recordando a todos que estamos vivendo um surto de resfriado muito pesado. Então, quem puder, tome vacina. Quem puder, por favor, se cuide. Use máscara, lave as mãos e use álcool em gel. Agradecendo aos médicos, enfermeiros, agentes de saúde, pelo trabalho aí de cuidar da nossa saúde nesse tempo de pandemia. Recordando a todos e a todas que ontem nós estávamos vendo um pouco de repórter, né? A gente falou ontem que não estávamos assistindo TV, mas resolvemos assistir ontem pelo menos 2 canais diferentes de reportagem. E primeiro nós observamos que a Anvisa liberou a vacinação para crianças a partir dos 5 anos de idade. E isso são 2 momentos interessantes que eu vou citar. O presidente queria divulgar o nome dos técnicos. Eu fico encantado como que o presidente da República tenta trabalhar com terrorismo e acusa os outros de terrorismo. Ele tenta, de um jeito ou de outro, se inventar e ser contra a vacina. E aí ficou a medo. Não, ele defendeu. Não, por ele ninguém estava vacinado até hoje. Em dezembro do ano passado, se falava do plano de vacinação e ele se opunha. Também, ele deixou bem claro esses dias sobre a perseguição a funcionários, quando ele diz que ripou funcionários do IPAB, porque os funcionários se opuseram a uma escavação, uma construção em uma obra de um empresário amigo dele. Sem esquecer que durante essa semana tivemos aí um momento triste e típico do Ratinho falando contra uma deputada do PT. Sabe, eu percebo claramente que existe um discurso de uma ameaça comunista. Eu percebo claramente que existe um discurso de um perigo que ninguém sabe que perigo é esse. Ah, não, porque vai ter uma ameaça comunista, tem uma ameaça aí que vai acabar com o Brasil, etc. e tal. Os grandes golpes na democracia brasileira foi em 64, quando se diz que havia um perigo do comunismo no Brasil. Nós estamos vivendo de forma muito ampla hoje a famigerada lenda do comunista, a lenda do comunismo presente, o discurso radical e extremista de uns e outros falando de uma possível, vamos dizer assim, reconstrução do comunismo. Primeiro que, se você olhar o comunismo no mundo, tanto em Cuba, na Venezuela, também o comunismo na China, perceba bem quais são os valores de fato do comunismo. Bom, eu paro por aqui, eu peço que você pesquise, que você veja, e aí você vai dizer para mim o que de fato está acontecendo. Infelizmente estamos desempregados e vamos nós vivendo um dia de cada vez, perguntando os porquês da vida. Mas louvando a Deus por estar com saúde e saber que tudo vai melhorar no tempo de Deus. Eu louvo a Deus por você ser meu amigo, lamentando a demissão, o afastamento de alguns amigos. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. E vamos para o Evangelho do dia. Hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24. Ontem nós lemos o Evangelho que falava da genealogia de Jesus. Nós temos aí o texto, né? Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 24. O texto onde José recebe a notícia que o anjo, né, do anjo, que Jesus vai nascer, que o filho que Maria espera não é qualquer um, não é qualquer um, é o Filho de Deus. José, particularmente, tinha um desejo de deixar Maria. José é exemplo de um homem justo, de um homem que, naquele contexto histórico, podia levar a mulher para ser apedrejada, quando na verdade
ele, José do Egito, ó, José pai de Jesus, eu não lembro José do Egito. Aí tem dois José fortes na Bíblia, José do Egito, né, o Zé do Egito e José pai de Jesus. Naquele contexto, o José do Egito está no livro de Êxodo, tá, gente? No livro de Gênesis, final do livro de Gênesis, antes do livro de Êxodo. A gente, quando pega o caso de José, ele é um homem justo, ele podia muito bem levar Maria a público e apedrejá-la, mas ele não fez isso. Aí você vê, por exemplo, que José é um homem de sonho. Talvez o que falte nós, homens desse século, seja o sonho. Nós precisamos sonhar mais. Nós precisamos ter mais sonhos em nossas vidas, coisa que está faltando em nossas vidas. Nós estamos o tempo todo levando a nossa vida a pesadelos. Sobretudo nesse tempo de pandemia, onde as famílias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as famílias não poderão se encontrar, não poderão se reunir. Sobretudo nesse tempo de pandemia, onde as dores e o sofrimento da gente é colocada em último plano pelo governo. A preocupação talvez seja a economia, a preocupação talvez seja, vamos dizer assim, em salvar o emprego, mas o emprego é a pessoa. Nós temos cada vez mais pessoas sofrendo depressões, pessoas sofrendo tristeza, pessoas passando por situações que só Deus sabe. O Evangelho de hoje, a Boa Nova de hoje, traz para nós uma única certeza: é preciso ouvir o plano de Deus, é preciso deixar Deus falar, é preciso ter essa consciência que Deus está do nosso lado. Por isso José, ele tem aquela coisa assim meio, e não age por impulso. Às vezes eu ou você, a gente age por impulso. Alguém fala alguma coisa, vamos tirar satisfação, vamos brigar. Não, quando ele sabe que Maria está grávida, ele não faz. Ele é um homem prudente, ele não faz escândalo, ele não faz, tá vendo? Ele vai falar com Deus, vai ouvir a voz de Deus. E o interessante é que ele tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Por isso nós devemos ter vamos dizer assim, gerenciar, valorizar e procurar ouvir a voz de um Deus. Não é de qualquer Deus, é o Deus da vida, é o Deus da libertação, é um Deus que o tempo todo está nos avisando, cuidado, né? Um Deus que às vezes, aquilo que a gente vê na charge, né? Que alguém vai rezar para Nossa Senhora e Nossa Senhora fala assim: Nossa Senhora, me livre do coronavírus. Aí Nossa Senhora fala assim: use a máscara, né? A gente às vezes quer que Deus faça tudo. Hoje eu rezava pela madrugada, acordei madrugada para rezar um pouco. Tem que rezar sempre para não virar bicho, como diria Padre Ricardo Nunes, né? Rezava pela madrugada hoje e eu falava para Deus: olha, meu Deus, está complicado esse problema. Eu sei que tu és o Deus da vida, eu sei que tu vai resolver. E aí não adianta eu falar muita coisa. Às vezes nós falamos muito e falamos muita coisa, quando na verdade o melhor segredo é o silêncio. O Evangelho de hoje traz para nós essa obrigação: saber ouvir a voz de Deus, saber interpretar o sonho de Deus. Deus tem um sonho para nós, um sonho para o ser humano. Como diz Leonardo Boff, o sonho de Deus é que tenhamos vida plena. O sonho de Deus é que tenhamos dignidade. O sonho de Deus é que sejamos fiéis, não ao nosso projeto, não à nossa vontade. O sonho de Deus é que nós tenhamos em nossos corações duas certezas: uma, que Ele nos ama, e outra, que somos convidados a partilhar, a comunicar esse amor. O Evangelho de hoje traz para nós essa certeza, que esse amor ele é eterno, ele é solene, ele é doce, ele é maravilhoso, mas sobretudo ele quer que nós, homens e mulheres, tenhamos em nossos corações essa obrigação de um amor pleno, de um amor onde a verdade é única. Não tem como viver o amor pensando de outro jeito. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser fiéis ao projeto de um Deus que nos ama. Obrigado a vocês pela presença em nossa live matutina. 7 dias para o Natal, e que possamos nos preparar para o Natal com a única certeza:
O evangelho que nós, eu e você, seguimos é o evangelho que nos ajuda a compreender o sonho de Deus. Obrigado a vocês pela presença. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.